Boa tarde, tudo bem com vocês? Maravilha. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Nós temos várias formas de abordar esse assunto, tá? E eu poderia abordar ele como sempre é refletido, do principal objetivo, desde o início, tá? Mas eu vou deixar para falar sobre o principal objetivo no final. Vamos fazer uma reflexão anterior a respeito de qual é o nosso objetivo como encarnados aqui na Terra, ou qual é o nosso objetivo dado o conceito que nós possuímos de que fomos criados por Deus. Todo mundo aqui acredita nisso, né? Fomos criados por Deus? Maravilha, isso já é um bom começo para nós. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, se me falhou a memória, depois vocês me liguem e puxem minha orelha, ela diz o seguinte em sua resposta: que nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Eu acho que muita gente aqui já ouviu falar sobre isso, tá? A cada espírito, Deus deu uma missão para que se desenvolvesse essa missão na Terra e, em conjunto com os outros espíritos, pudéssemos absorver a maior quantidade possível de elementos para ampliar a nossa inteligência e desenvolver a nossa moral. Então eu imagino que Deus tinha uma lista muito grande de profissões, por exemplo, a entregar na mão de cada um de seus filhos. Dessas profissões, todos deveriam trabalhar juntos, progredir no seu desenvolvimento, utilizar a sua inteligência, desenvolver, fazer com que essa profissão ficasse cada vez melhor e compartilhasse com os outros. Imaginem vocês que são muitas as profissões, pensando no quesito missões, ok? A cada encarnação, dado que muitas vezes nós falhamos nessas missões, nós não compartilhamos aquilo que nós aprendemos, num determinado ponto de egoísmo, nós até tentamos absorver o dos outros e reter o que nós possuímos. Deus falou: puxa, a gente precisa alternar essas coisas. Então, eu que sou serralheiro hoje, não vou ser mais amanhã, vou fazer outra coisa para que eu aprimore a minha inteligência, a minha moral, e com isso eu também aprenda a conviver com outras realidades. Todo mundo aqui já tem uma noção bem clara de que, ao falharmos, significa que nós fugimos de um caminho reto, que seria suave, segundo o ponto de vista religioso. Maravilha. Mas nós somos teimosos, não somos? Somos teimosinhos. Se a gente pegar a nossa vida agora e começar a fazer uma reorganização mental sobre ela, nós vamos ver o seguinte: que nessa pequena existência nós já pecamos, e pecado no sentido de erro, que é o verdadeiro significado, nós já pecamos várias vezes por insistir em determinadas ações ou abandonar ações que deveríamos abraçar como uma realidade, como uma oportunidade, e por falta de coragem, por egoísmo, né, por personalismo, nós deixamos de fazer. Então, o grande propósito das reencarnações é o reaprendizado, a convivência constante com aquilo que nós deixamos de fazer certo. Prova mal feita é feita de novo. Não passa de ano, faz de novo. É assim que funciona. Até na escola, tá? Até na escola. Maravilha. Então a gente já tem uma breve ideia do porquê que, como espíritas, nós entendemos e percebemos a quantidade de vezes que nós reencarnamos, a quantidade de vezes que nós choramos, né, ou nos indignamos com Deus, porque as provas, segundo a nossa ótica, são realmente muito pesadas, mas, por um outro lado, quem nos olha acha que a dor que nós passamos é muito leve. A dor
vista por nós mesmos, ela é sempre muito dolorida, né? De fora as pessoas acham que não é tanto. Então nós já temos essa noção. Então nós vamos entender que em toda a época da história da humanidade, nós tivemos homens enviados por Deus, se assim a gente pode dizer, com o objetivo de nos redirecionar ao bem. Tá certo que como homens nós erramos muito e muitas vezes aproveitamos as informações para nos beneficiar. Nesse contexto nós vamos começar lá das narrativas da antiga Grécia e vamos ver que a noção de Deus, as histórias contidas naquelas narrativas sobre os deuses, mostravam um Deus que possuía poderes sobre-humanos, né? E ele também tinha muito dentro de si problemas com os seus próprios vícios. Porém, como Deus, como personificação maior da humanidade, ele tinha o direito de fazer o que bem entendesse. Então nós vamos pegar muitas histórias da narrativa grega e nós vamos ver que aqueles na terra intitulados como os servidores de Deus ou a extensão do braço dos deuses, eles também tinham os mesmos direitos que eram contidos naquelas narrativas. Então, se o Deus fulano de tal pudesse ter 12 mulheres, aquele rei na terra, ele, devoto ou filho daquele Deus, também tinha o mesmo direito. Se o Deus ciclano, ele poderia matar, aquele discípulo seu na terra também poderia matar. E a humanidade, ela se pauta sempre nessa questão das narrativas. Os mais velhos aqui, como eu, vão entender o seguinte, que lá no interior, nossos avós contavam histórias, não contavam? Bendita a hora que chegou a eletricidade no interior. Acabou a história, né? Passaram-se a televisão. Aqueles que têm internet hoje no interior, então acabou, aí já era a mesma conversa, né? Qual era o objetivo daquelas histórias antigamente? Por medo? Quem aqui já ouviu história de lobisomem? Tá vendo? Arrepia, né? Dá medo, né? Quem aqui já foi jovem? Ou é ainda? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo, não é? Maravilha. O jovem, ele é impertinente, né? O jovem, ele pode tudo. O jovem nunca vai morrer. Ele acha isso, né? O jovem não fica doente, não quebra braço nem perna, só quando joga bola. O jovem, ele é onipresente no mundo. Ele acha que nada pode acontecer. E quando nós temos determinadas narrativas, principalmente do folclore, no nosso interior paulista, por exemplo, nós vamos ver que não adiantava falar para um adolescente que ele não podia sair para o meio do mato à noite por causa de onça. Porque a onça, ele poderia lidar com ela, ele andaria armado. Não poderia falar para ele que ele ia cair num buraco. Por quê? Ele não está esquentando a cabeça, ele precisa vivenciar a sua juventude, ele precisa experienciar as coisas. Então as narrativas, elas têm o foco principal de moldar a nossa moral e a nossa conduta ética. Se não é pela compreensão, é pelo medo. Então, se você tem medo de boitatá, de lobisomem, de mula sem cabeça, você vai ouvir seus pais e não vai sair à noite sozinho. E com isso, os nossos avós preservavam a vida dos nossos pais, porque eles não sofreriam acidentes no meio do mato, não morreriam, não desapareceriam, porque é muito difícil encontrar alguém que se perde numa mata. Se já é difícil hoje com toda a tecnologia, imagina há 70, 80 anos atrás, né? Então as narrativas têm esse objetivo. Só que durante muito tempo, milênios, as narrativas, elas se pautaram no medo, e para
aprisionar as pessoas num determinado ciclo de poder. E quando a gente entra na era de se falar sobre o Evangelho, nós vamos começar a compreender que o Evangelho, ele tem um único objetivo: trazer ou levar o homem à simplicidade dos conceitos que ali são narrados. O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, numa simplificação do seu significado, ela significa boa nova, ou uma boa nova trazida por um anjo, por um ser angelical. E a atribuição do Evangelho a Jesus é exatamente isso: é levar a todos nós a compreensão que ela foi formada para identificar as narrativas, as histórias que foram contadas pelos discípulos de Jesus, para que a humanidade tivesse novos parâmetros de conduta. Só que esses novos parâmetros já não estariam mais pautados no medo, na opressão, ou simplesmente para se manter o povo ou o ser humano individualmente sobre as rédeas, sobre o mando de um poder. E Jesus, em muitas de suas passagens narradas, ele deixa isso bem claro. Uma coisa muito simples que ele nos deixou é: me acompanhe, o meu jugo é leve. Ele não está ali para mandar, pois ele deixa claro que o seu mando é suave. Ele dá uma diretriz e nós, pelo raciocínio, pela razão, nós a seguimos. Se nós pararmos para pensar sobre o Evangelho, sobre esse significado, e fizermos uma leitura, isso com certeza é passado nos cursos, Jesus não escreveu nada. Assim como os deuses da mitologia também não escreveram. Mas homens que viram naquele modo de agir, naquele modo de falar, um meio de levar um novo tipo de reflexão à humanidade, passaram a escrever. Os evangelistas, Mateus, João, Marcos, Lucas, eles são o quê? São historiadores. São pessoas que vivenciaram numa época onde explodiu o conceito do Evangelho, as narrativas de Jesus, e a partir disso começaram a escrever. Para quê? Para que todos, com o tempo, pudessem absorver tudo e de forma muito simples o que está contido nos Evangelhos, ou seja, nas histórias deixadas por Jesus. Numa forma muito mais simples de ver, nós vamos entender que Jesus, ele falava sobre moral e sobre ética. Ele falava sobre a espiritualidade, ele falava sobre ressurreição ou reencarnação, independente do termo adotado, mas ele falava com um único impulso de demonstrar às pessoas que tudo o que acontecia tinha uma causa. E essa causa, muitas vezes, está ligada ao que nós estávamos falando no início. Se todos nós fomos criados na ignorância, na simplicidade, e erramos muitas vezes, ao entender que nós somos possuidores e merecedores da oportunidade de estar voltando, nós temos que nos dar conta e principalmente partir para a prática da moral contida no Evangelho. É muito difícil de distinguir aonde está a linha divisória entre moral e ética, mas a gente pode simplificar a coisa da seguinte forma: se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e lermos um determinado item, nós vamos ter inteligência suficiente para analisar esse item. Ao analisar esse item, nós temos dentro de nós informações o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E é exatamente nesse momento que nós começamos a compreender
a divisão, a linha demarcatória entre ética e moral e a serventia do Evangelho dentro de nossas vidas, independente de qual seja a religião. Se eu leio um determinado item e eu entendo que aquilo é bom, é certo e é justo para todos, eu tento colocá-lo em prática, de livre e espontânea vontade, sem a imposição, sem a repetição constante de outras pessoas que nos circundam. Se eu leio o mesmo item, mas eu não concordo pela razão, eu acho injusto, mas eu quero pertencer a um meio social, eu me comporto eticamente, eu sigo regras. E essa é a linha demarcatória. Quando nós agimos pela moral do Evangelho, é porque pelo raciocínio nós concordamos e estamos modificando algo dentro de nós. E não justificamos as nossas atitudes pautadas no Evangelho. Nós olhamos para nós, nos corrigimos e não apontamos o dedo para o outro. Quando nós nos justificamos no Evangelho pela ética, nós somos vigias. O tempo integral. Vigias da nossa própria conduta, porque nós não temos absoluta certeza sobre aquilo que nós somos incapazes ainda de deixar de fazer. E vigiamos os outros como forma de punição sobre os nossos próprios vícios. Kardec, quando trouxe o Evangelho para dentro do Espiritismo, ele deixa muito claro que em todos os evangelhos, contidos na Bíblia, muitos pontos de divergência existem ali. E Kardec, ao trazer o Evangelho para o Espiritismo, ele traz especificamente os itens que vão nos falar sobre moral e ética. Ou seja, o nosso comportamento em sociedade, simplesmente assim. Dentro do comportamento de sociedade, nós vamos estar analisando o quê? O nosso comportamento individual. A reencarnação, ela nos traz exatamente esse critério. A análise constante dos nossos próprios erros. Ou seja, eu tenho como principal objetivo, como missão de Deus, cumprir a minha tarefa. Mas eu tenho que cumprir essa minha tarefa pautada nos segmentos éticos e morais estabelecidos dentro da sociedade ou dos núcleos religiosos. Ou seja, de uma forma muito simples, ao analisar os conceitos deixados por Jesus, nós vamos ver que Jesus chutou bancadas. Ah, mas você não pode se apegar nisso, Anselmo. Jesus ficou só um pouco nervoso, e aqui ninguém é Jesus, né? Jesus, ele curou as pessoas, não curou? Não só com a imposição das mãos. Ele curou pessoas com guspe e barro. Ele curou pessoas só falando. Ele curou pessoas sem saber que havia curado pessoas, hipoteticamente. Ou seja, ao tocarem as suas vestes, terem recebido o benefício da cura. Então Jesus, nas suas narrativas, nas suas histórias, ele nos deixa claro, e principalmente na observação das histórias narradas pelos apóstolos, que o Evangelho, dentro do seu conceito ético e moral, é fazer o que é certo, o que é justo. E ao fazer o que é certo e principalmente o que é justo, nós não devemos nos apoiar no Evangelho para satisfazer a nossa própria personalidade, que é a pior coisa que existe. Se nós sairmos do Evangelho, que é o foco religioso da maioria das religiões que nós conhecemos, e partimos para uma análise da sociedade, nós não podemos deixar de observar que muitas coisas que são utilizadas no nosso meio social, elas são utilizadas apenas com o único objetivo de saciar os próprios desejos. Ora, se da mesma forma que o Evangelho nos traz os conceitos morais a serem
observados, a sociedade também nos traz os conceitos éticos a serem seguidos. E essa é a nossa maior dificuldade. Observar que temos todos um trabalho a executar, que nós não somos robôs, não somos um indivíduo que temos que pautar simplesmente a nossa conduta pelo outro. Nós temos que olhar a conduta do outro como um parâmetro e analisar se aquilo nos satisfaz ou não. Nós temos que estar no nosso trabalho fazendo o melhor de nós, não temos? Ou seja, mesmo no nosso trabalho diário, praticar o Evangelho é fazer o que tem que ser feito, é fazer o que é certo. Se Deus, a princípio, nos deu uma missão, Ele nos deu uma missão para que nós alcançássemos a perfeição. E essa perfeição, indo diretamente para a nossa consciência, tendo a plena certeza que estamos fazendo o que é certo, que estamos ajudando as pessoas, nós não temos a necessidade de ter o espírito de regramento comportamental religioso que é imposto em muitos locais. Se Jesus estivesse aqui hoje, e eu acho muito bonito quando eu ouço as pessoas falarem isso, que não é o meu caso, Ele faria o que conosco? Ele entraria, falaria manso, faria palestras, Ele veria erros entre nós e ficaria calado? De forma alguma. De forma alguma. Ele brigaria pelo que é certo. E é assim que nós devemos nos comportar. Nós devemos ler, estudar mais o que é o Espiritismo. Nós devemos nos aprofundar cada vez mais nos conceitos morais e éticos, não só do Evangelho, mas também do Livro dos Espíritos, do nosso comportamento em sociedade, das atribuições que nos são dadas, não pautadas nas instituições, mas na noção que nós temos de que a cada reencarnação nós possuímos uma missão, e que essa nossa missão nem sempre é aquilo que os outros desejam. Se nós tivermos essa liberdade, essa autonomia, independente do pensamento de qualquer pessoa, nós estaremos sendo justos, muito justos. E esse é o principal ponto que eu enxergo no Evangelho. Muitos, é claro, são os itens a serem abordados. Mas o meu objetivo hoje foi esse: tentar trazer uma narrativa de que o Evangelho deixado por Jesus foi uma coletânea de histórias que os seus apóstolos deixaram para nós por escrito. Nós temos que ter a concepção que o Evangelho foi escrito por gente, e que na continuação do Evangelho nós temos dentro do Espiritismo muitos livros que são repetições morais do Evangelho, que foi escrito por... Aí eu peguei vocês. Quando não foi escrito por gente, foi escrito por gente, foi escrito por espíritos, né? Que são mais idolatrados do que gente. Então essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação. Trazer o esclarecimento de que todos temos inteligência suficiente para absorver os conceitos morais e colocá-los em prática, dada a missão individual de cada um. Basta que a gente descubra a nossa missão. A minha missão pode ser simplesmente ser um bom pai, ou um bom, marido, que às vezes a gente não consegue ser os dois ao mesmo tempo, né? O homem, ele tem uma dificuldade de raciocínio, né? A mulher não, a mulher ela tem um raciocínio mais amplo, mas o homem ele é mais focado num objetivo. Então, se nós conseguimos compreender o significado que é o Evangelho e desmistificar a questão religiosa que existe por trás dele, como nos traz o Espiritismo, uma concepção pura e simples de estudo,
e de uma franca análise sobre como é a nossa conduta dentro da igreja espírita, dentro do centro espírita, porque são conotações diferentes, nós vamos saber nos comportar diante da sociedade e diante do próprio núcleo religioso ou o centro que nos atrai para que nós possamos trabalhar. Se nós tivermos a autonomia, a concepção e a segurança do estudo, tudo vai andar bem, independente da opinião de quem quer que seja. Então é isso, meus queridos. Que a gente possa ter pelo menos vontade de estudar cada vez mais e que a gente não fique recluso, única e especificamente, na mão dos outros, na opinião dos outros. Tudo bem? Muito obrigado a todos pela paciência. Vamos à nossa prece?